O Dia Mundial da Saúde Mental e ela tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar, que nós vamos abordar a partir de agora. Ansiedade. Esse é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo. E apesar de ser uma reação natural do nosso corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio grave, grave, quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Uma pesquisa, inclusive, revelou que mais de 60% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Por isso, é sempre importante olhar com atenção para esse sentimento e, dependendo também do nível, o melhor caminho, minha amiga, meu amigo, é buscar ajuda. Preocupação excessiva, medos ilógicos, pensamentos obsessivos, insônia. Esses são alguns dos sintomas emocionais da ansiedade. E quando o assunto é esse, cada um lida de uma forma. A gente faz um crochê para poder tirar um pouquinho, né? Tento me distrair, pegar e ocupar minha cabeça com minhas obrigações, essas coisas. O João tem 9 anos e faz tudo que uma criança da idade dele tem direito. Ir na piscina, brincar, assistir. Mas há um ano, a família percebeu que algo estava estranho no comportamento e na rotina do garoto. As notas da escola começaram a cair e isso acendeu um alerta aos pais. Hoje, ele não foi para a escola. O que te atrapalha, assim? Não prestar atenção. A professora tá falando algum barulho, daí eu me desconcentro. No caso do João, identificar os sintomas de ansiedade não foi difícil. A mãe dele já faz tratamento para controlar os sintomas da ansiedade. Tomamos remédio agora, tanto eu, quanto ele, quanto meu esposo. Então, assim, a família já vem, né, de ansiedade. Então, assim, a gente sabe o que ele passa quando a gente evita falar as coisas para ele antes, já para que não sofra, não fica com aquela ansiedade. Tomamos alguns cuidados porque nós já sabemos o que a gente passa, então a gente cuida com ele também. Uma pesquisa feita com 24 mil brasileiros revela que 60% da população sofre com alto nível de ansiedade, tanto adultos quanto crianças. Os principais sintomas são nervosismo, preocupação e o medo do futuro. A boa notícia é que o percentual de pessoas preocupadas com a saúde mental saltou de 19% para 49% nos últimos 4 anos. Segundo essa neuropsicóloga, a ansiedade pode ser normal, dependendo do nível de influência na nossa rotina. Mas é necessário olhar com atenção para isso e, dependendo do nível, o melhor caminho é buscar ajuda. A ansiedade ela não é só esse aspecto natural e que se ela está em larga escala, de uma forma intensa, ela é e pode se tornar uma ansiedade patológica, que aí então nós estamos falando de um transtorno de ansiedade, onde essa pessoa ela vai ter uma série de problemas e dificuldades, seja na vida profissional, pessoal, seja familiar, né? Então ela vai sofrer com uma série de sintomas, né, intensos, o qual muitas vezes vai impedir com que ela realize funções naturais, que seria sair de casa, dirigir, né, e outros aspectos aqui associados. Então, quando a gente precisa buscar ajuda, quando a gente percebe que a nossa ansiedade, ela está passando desse limite que seria um aspecto natural. Assim que identificada e iniciando o tratamento, que vai de terapia até o uso de medicamentos, o resultado logo é percebido. 1 ano mais ou menos que a gente percebeu. Aí quando começou a medicar, sim, foi bom, principalmente na escola, foi assim, o resultado foi excelente. As notas das provas que sempre estavam aí 6, 7, foi para 9, 10, 9, 10. Então assim, o resultado foi espetacular. É importante que os pais percebam e aceitem que os filhos têm isso, porque senão quem sofre é eles. Nessa reportagem aí a gente entendeu também que existe, primeiro, uma falta, né, de conhecimento, uma ignorância, as pessoas talvez não conheçam, não saibam o que é uma situação como essa, uma ansiedade, o que é ansiedade. E aí, o próprio preconceito, que acaba atrapalhando muito o tratamento, né, o entendimento da situação. Por esse motivo, nós convidamos aqui a psicóloga Caroline Bose para conversar com a gente sobre ansiedade. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece que você aceitou falar sobre isso. E isso, inclusive, a ansiedade tem atingido muita gente. Muitas pessoas, muitas mesmo. E aí, muitas vezes, até em nível patológico, porque muita gente às vezes fala assim, nossa, mas eu sou tão ansiosa
E a ansiedade em si, dentro de um padrão, ela é um sentimento comum do ser humano. Normal. É normal. Estar ansioso às vezes, sentir ansiedade é um sentimento que todos nós temos e sozinho isso, dependendo do nível, ele não é uma patologia, né? Então, ele até é bom de certa forma, porque quando a gente está um pouco mais ansioso, a gente se organiza. Então, por exemplo, eu estou ansioso porque isso vai acontecer. Eu planejo tudo, eu organizo as coisas, eu me preparo, né? Eu me afasto do perigo. Porém, quando isso começa a ficar num nível exacerbado, como até a colega estava explicando ali na reportagem, isso sim a gente passa a ter um problema. E quando é um nível exacerbado, como é que eu sei se o meu nível é normal ou exacerbado? É quando aquela situação passa a ter consequências muito aversivas na sua vida. Você passa a ter muitos prejuízos por conta dela, né? Porque a ansiedade normal nos faz preparar-nos, faz nos organizarmos, a gente fica com aquele friozinho na barriga, então a gente muitas vezes se prepara, mas isso pode realmente virar um transtorno. E esses níveis é o que mais preocupa, porque você começa de uma forma lenta, muitas vezes sem perceber a gravidade daquilo que vai ganhando uma proporção ao ponto de haver intervenção de medicamento, muitas pessoas vivendo com crise, desencadeando outras questões também emocionais? Perfeito, com certeza. E a partir do momento que ele começa, então, com essa gravidade, os sintomas que a gente tem de ansiedade começam a aumentar. Então, que sintomas são esses? A gente passa a começar a suar muito frio, intensamente, o coração dispara muito rapidamente, né? Então, a gente sente o tempo inteiro aquele coração batendo, como se estivesse estando uma situação física, mas não é. Muita gente, às vezes, quando tem crises de ansiedade, a depender do nível, né? Então, crises de pânico, que é uma das partes dos tipos de transtornos de ansiedade. A crise de pânico, ela é decorrente da crise de ansiedade? Isso, ela é um tipo de transtorno ocasionado pela situação da ansiedade. E aí, a crise de pânico paralisa a pessoa acha que ela está tendo um ataque cardíaco, né? Ela, às vezes, chega a ir para o hospital, ela acha que ela está morrendo, as mãos formigam, ela não consegue olhar para nada, ela muitas vezes passa a ter uma respiração, que ela não consegue mais respirar adequadamente. É a sensação de morte? Isso, perfeito. Junto com tudo isso, ela tem a sensação que ela está morrendo. Então, parece que ela está tendo realmente um ataque do coração, né? Mas aí nós chegamos ao extremo. Isso, com certeza. Então, assim, qual é o melhor momento para eu procurar ajuda? Quando você percebe que aquele sintoma de ansiedade está te gerando algum prejuízo, está te paralisando, está fazendo você se afastar das pessoas, está perdendo pessoas por perto porque você fica muito irritado, a questão da irritabilidade vem muito junto com a situação da ansiedade, é o momento de você parar e perceber que você precisa procurar ajuda para não chegar daí numa crise de pânico, em todas as situações mais graves. Porque pode se confundir também, questões do trabalho, questões da rotina, questões familiares, que você vai, de alguma forma, vivendo angustiado, achando que é provocado pelo comportamento, pelo meio e tudo mais, quando, na verdade, talvez você esteja ali desenvolvendo um quadro de ansiedade muito grave. Isso, e mais, Odine, as pessoas à nossa volta, elas começam a nos alertar. A gente começa a ter sinais, as pessoas falam, nossa, você está muito ansioso, nossa, você está muito nervoso. Mas por que você está fazendo toda essa tempestade em copo d'água? Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, vai aumentar o tamanho de tudo aquilo. Então, as pessoas também ao seu redor começam a te sinalizar que aquilo está fora do padrão normal de uma situação de ansiedade comum, né? Então, a gente precisa começar a ficar alerta, porque se isso for aumentando, a gente vai chegar dentro de um transtorno com certeza mais grave. E aí, para fechar, então, e para minimizar a ansiedade daqueles que já se identificaram de alguma forma, tratamento é possível reverter a situação? Sim, a gente faz um tratamento na maior parte das vezes conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo, né? Muitas vezes inicia com o psicólogo, se entende que o sintoma está muito aversivo, vai para o psiquiatra, medica e a gente começa a moldar comportamentos, a parte comportamental da pessoa para ela conseguir lidar com aquelas situações sem precisar ter tantos sintomas da ansiedade. Então, percebeu que algo não vai bem aí? Bora procurar um especialista. Conversamos com a psicóloga Caroline Bose, falando sobre a ansiedade no nosso quadro Fala Doutor. Espero encontrá-la de novo aqui em outros momentos, hein? Até logo, vai ser uma satisfação. Obrigado, Carol. Até mais. Obrigada a vocês. Isso aí. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do nosso quadro Fala Doutor.